Olá, nós estamos aqui com o nosso podcast sobre a Guerra dos Emboabas. E no podcast nós temos como convidado Gustavo Henrique, Manuel Medeiros, Washington Medeiros, Asley Sabrina e Isabela Gonçalves. O Gustavo, ele ficará na parte da edição juntamente comigo e os demais podem começar se apresentando e falando um pouco sobre o nosso tema. Fala, rapaziada, beleza? Bom, eu vou começar falando e vocês vão me ajudando aí. Bom, a Guerra dos Emboabas foi um conflito armado que ocorreu em Minas Gerais entre os anos de 1707 e 1709. É verdade. O Brasil ainda era colônia de Portugal, certo? Se não estou enganado. Sim, sim, Isso, sim. isso. E Bom, também, basicamente. Sim, Pode concluí. falar. eu acho que é importante ressaltar o motivo do que a guerra se deu, né? Porque a gente pega uma parte de Brasil colônia, só que nessa época de Brasil colônia que a gente tem as guerras que tiveram, dentre elas as das Emboabas. Mas por qual motivo elas se deram assim? O principal motivo mesmo foi o conflito entre os bandeirantes, que eram os paulistas, e os forasteiros, que eram os emboabas. E o principal motivo era o ouro, certo? E foi classificado como uma revolta nativista, porque era um problema local de lá. Porque basicamente os paulistas eles queriam a exclusividade das jazidas de ouro. Só que os estrangeiros, que eram os portugueses, eles queriam também. Aí travou esse conflito aí. É verdade, é verdade. É, Hum. conflitos, rixas, foram que amedrontaram os emboabas. E também tem os tropeiros lá, que eles faziam um monte de coisa, velho. Aí Sim, se eu não estou enganado, tiveram duas pessoas importantes, certo? Nessa guerra dos emboabas, que era de um lado o paulista e de outro lado era o líder dos emboabas. Vocês sabem Sim, quem eram eles? sim, sim. O líder dos Emboabas era o Manuel Nunes e o líder dos paulistas era o Borba Gato. Sim. Bom, mas basicamente. pode Pode falar, falar. pode falar. Ah, basicamente, as consequências foram que a coroa portuguesa ela ficou sob o domínio das jazidas de ouro. Os paulistas foram expulsos, eles foram para outros lugares tentar achar algumas minas de ouro. Aí, basicamente, a coroa portuguesa criou a capitania de São Paulo e a capitania. Puta, eu esqueci a outra capitania. Sou Vicente. Alguém? Não, São Vicente não, pô. Eu Ah, só esqueci a outra. então deixa eu falar. Então, continuando, eu vou detalhar mais um pouquinho aqui do Borba Gato. O Borba Gato, ele participou das expedições que levava, que tinham como objetivo de lucrar nos minérios. E Manuel Nunes Viana, ele foi um importante comerciante de gado, que exercia a liderança entre os emboabas. Aí com isso teve lá os conflitos, né? Eu já estou indo mais pro finalzinho assim. Lá em 1708, um ano antes de acabar com o conflito, Borba Gato tenta banir Nunes Viana, certo? E Nunes Viana se torna um símbolo de resistência dos emboabas, juntamente com Bento do Amaral. E com isso, Bento do Amaral, ele foi assim, 300 paulistas se renderam, né? Era um conflito armado, se entregaram tudo lá. E Bento do Amaral disse que daria garantia de vida para eles, e eles não teriam problemas. Só que ele quebrou essa promessa e acabou chacinando esses prisioneiros. E ele ficou conhecido como Capão da Traição. É Washington, isso aí. Basicamente é isso. Washington, você detalha bem toda essa questão dos líderes e tal. Só que eu pergunto para todos vocês, porque eu acho que é importante ressaltar as consequências que a guerra trouxe. Porque todo conflito, como você disse, armado, ele gera consequências para os bandeirantes ou para os emboabas. Então, para vocês, quais foram as principais consequências que esse conflito trouxe? Acho que Basicamente. Fale. seria o atraso na vida das pessoas, como também privá-los de uma certa liberdade, porque
era tudo no meio do conflito, era tudo no meio da ameaça. Então, sempre tinha, sempre tinha sérios problemas e rivalidades entre essas pessoas ficavam sem liberdade também. E também Minas se tornou a capitania ligada à coroa portuguesa também. Teve a destruição das lavras. É isso aí. Sim, Basicamente também é isso. como eles queriam ouro, né? Tinha o ouro de aluvião, que era o ouro dos rios, e tinha o ouro de beta, que era das minas. E também, se eu não estou enganado, os emboabas, eles receberam esse nome porque eles usavam botas parecidas com penas de galinhas, ou com alguma coisa que, caso alguma cobra picasse, não lesionasse eles. Aí é por isso que tem esse nome emboabas. Assim, ô Washington, eu vou interromper sua fala porque eu vou complementar. Hum, Basicamente, o aluvião era o ouro encontrado nas margens dos rios. E os portugueses, eles meio que fizeram, entre aspas, um contrato com os indígenas, porque os indígenas conheciam bem o território brasileiro. E, como eu disse, o ouro aluvião era o ouro encontrado nas margens, e os indígenas, como é que eu posso dizer? Eles viajavam através como é que eu posso dizer? O tinha fluxo dos conhecimento, né? rios. Oi? Eles tinham esse conhecimento, né? Sim, eles tinham conhecimento e eles viajavam através do fluxo dos rios e eles, vamos dizer, eles mineravam esse ouro através da peneiração. Sim, vale lembrar também que teve um combate às margens do Rio da Morte, do Rio das Mortes, que foi o que eu acabei falando anteriormente. Rapaziada, basicamente é isso. A Guerra dos Emboabas foi isso aí. Vale lembrar Dando. também, continue, Ah, Bela. pode falar, porque eu só vou dar um apanhado geral, então você pode continuar. Beleza. Só falando que a Vila Rica é a atual Ouro Preto, foi lá em Sim, Minas sim. Gerais. Sim, foi as explorações das jazidas de ouro de Minas Gerais, que É, acabaram gerando mortes e conflitos. E os paulistas que sim, saíram derrotados, né? E saíram acabaram tendo que ir em busca de novas minas. Que porque os basicamente Emboabas eram um eles. número. Foi, mas tipo assim, os paulistas, como eles saíram derrotados e eles foram em busca de novas minas, eles acabaram Sim, encontrando-as sim. basicamente na área centro-oeste do nosso país. Que foi a questão dos paulistas, né? Que vocês disseram. Então, essa guerra se deu, como todo mundo já falou, mais basicamente por causa do ouro. E basicamente porque teve esse conflito, os indígenas já tinham noção também de localidade das coisas por conhecerem o local, que É, isso foi muito importante. Vocês não acham? sim. Uhum, é verdade. Sim, sim. Sim, e eu também lembrei de duas coisinhas. Que nessa data aí, certo? Cobrava-se o quinto, né? Que é a 20ª parte do que você tinha de ouro. E também que por volta de 1720, Minas Gerais tornou-se um estado separado de Rio de Janeiro e São Paulo. Acabei de lembrar. Sim, gosto. Basicamente, você falou sobre os impostos, certo? Os impostos. Pronto. Aí, como a coroa portuguesa ela cobrava muitos impostos, impostos muito altos, basicamente o povo, os donos das minas e o povo que minerava, basicamente os donos das minas, eles meio que também travaram um conflito para tentar diminuir os Sim, impostos. Só que eles foram derrotados, foram reprimidos pela coroa portuguesa. é. E a coroa sempre, com todo esse conflito, como, se eu não me engano, a Isley falou, a coroa manteve a estrutura administrativa dos emboabas, porque como eles eram em número, eles geravam mais lucro para eles. É isso aí. Porque a coroa portuguesa sempre tentava dar um jeito de conseguir sair por cima. Já que É, a nossa colonização foi de exploração, então, Brasil colônia é exploração, então eles sempre davam um jeito de sair sempre no lucro. Tanto que hoje a gente usa um meme, né, que tava na internet esses tempos, que devolvam o nosso ouro, né, para Portugal. Porque é é verdade. justamente por isso. Eles sempre tentaram sair por cima em todas as situações. Vocês É têm verdade. mais algo a acrescentar em relação a isso? Não, eu já não tenho mais nada.
Não, não. Então, gente, dando esse apanhado geral sobre o que foi a Guerra dos Emboabas, foi um conflito que relativamente não tem muito o que ser falado, mas ele foi de suma importância para a história do nosso país. Só para salientar, os membros da nossa equipe é o Gustavo, o Washington, o Manuel, a Sabrina e a Isabela. O Gustavo não está falando por motivos de saúde, no qual ele não está conseguindo falar direito. E eu também estou doente, então eu estou falando o mínimo que eu posso. Mas todos que compõem o nosso grupo, eles contribuíram de forma igualitária, para que isso possa sair da melhor forma possível. E a gente só tem Sim. mesmo que agradecer. Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém quer colocar mais alguma fala? Não, eu não tenho mais nada a acrescentar. Nada mais a declarar. Então é Então isso. foi isso, né? Um beijinho. Tchau. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. E tenham um ótimo Tchau, dia, tchau. tarde ou noite. Boa noite a todos. Buenas.